Olá, minha gente, um grande abraço a todos. Hoje nós vamos falar sobre o final do Campeonato Brasileiro, que aconteceu ontem, a última rodada, todos os jogos no mesmo horário, e foi emocionante, principalmente na rabeira, que era onde estava a disputa, né? E na parte de Libertadores, quer dizer, o grupo de 6, de 7, de 8, pode ser de 9, de não sei quantos aí, dependendo até do resultado do Flamengo, lá na quarta-feira, ou quer dizer, na decisão da Sula, né? Vamos falar sobre Copa do Mundo, saiu aí os grupos, né? E vamos dialogar sobre esse caminho do Brasil com duas feras. Eu trouxe hoje para o programa Rivaldo Sobral, companheiro comentarista e amigo de long time, e Eurico Souza, que vai falar inclusive sobre um detalhe, por que a Itália fracassou. Eurico viveu, trabalhou na Itália durante muito tempo, então a gente até em off já conversava sobre isso. Por que a Itália, que tem um futebol glorioso, né, eficiente, não está na Copa do Mundo? Mas nós vamos, primeiramente, fazer um registro aqui. A gente vem batendo numa tecla há muito tempo sobre o isolamento dos nossos grandes ídolos, daqueles que fizeram história dentro do esporte, principalmente no futebol. E hoje eu quero me referir a Samuca. Samuca está gravemente doente, numa cama, e abandonado pela torcida do Confiança, onde ele foi o grande ídolo, pela diretoria do Confiança, pelos os gestores do esporte, pelas autoridades. Não que ele esteja necessitando de apoio financeiro, porque graças a Deus ele é aposentado da Petrobras, mas o ser humano, o reconhecimento ao ser humano, a sua parte de valorização do ser humano, daquilo tudo que ele foi, e que aqui em Sergipe tem mania de se matar o cara antes de ele morrer. Eu venho batendo nessa tecla, Rivaldo Sobral também. Enfim, todos aqueles que têm percepção de que o ídolo não pode morrer, ele vai para a história, mas enquanto ele está vivo e afastado do contexto por idade, porque seu tempo passou, não pode ir para o abandono. E nós não vamos deixar que isso aconteça, pelo menos vamos gritar sempre, alertar, cutucar, como estamos fazendo agora com o Samuca. É triste ver o Samuca no estado que está. E é preciso que as pessoas, pelo menos, compareçam para levar o afeto, o reconhecimento àquela pessoa que tanto fez. Fica aí mais um registro, né? Em todo lugar, os ídolos não são esquecidos. Eu vou dizer de novo aqui o que já disse. Quando o seu Dequinha morreu, aqui em Sergipe, onde ele se radicou, o Flamengo ligou para mim, para minha casa. A Rádio Globo ligou para minha casa, para saber se era verdade, o que é que foi, como é que não foi, qual era a vida do seu Dequinha aqui. Nós, os sergipanos, e eu já me considero, porque estou há 40 anos aqui tive meus filhos, tenho meus filhos, né? E tenho esse mundo de amigos que me abraçam permanentemente, constantemente, e que eu fico muito honrado. Temos mania de não ligar para as pessoas que fizeram história, que fizeram o nome do Estado, que foram adiante e que deram alegria a milhares de pessoas, hoje sozinho num canto, abandonado. Isso é muito triste. Nós não podemos mais continuar desse jeito. Eu não estou pedindo para ninguém levar dinheiro, não. Leva afeto, amor, atenção à pessoa enquanto está viva. Porque esse negócio depois de uma homenagem póstuma, a mim mesmo não precisa. Se for lá, canta um samba, tá tudo certo. Vamos em frente. Aqui, meus amigos, estão, né? Rivaldo Sobral, um grande abraço, prazer de novo estar aqui contigo para a gente papear sobre futebol. E Eurico, né? Eurico, amigo, parceiro, companheiro de trabalho, de farra, de copa e de cruz. Rivaldo, Campeonato Brasileiro, c'est fini. E aí? Bom dia, Ribeiro, mais uma vez estar com você, você sabe da alegria, do prazer, até porque você já falou tudo, ao nosso respeito e a respeito da nossa convivência. Pois é, também com relação a Samuca, né, Ribeiro, eu acho que tem muita gente que já fez pelo nosso estado
precisando não só de afeto, como também do lado financeiro, né, do lado social. Tem outros aí também, é só pesquisar. E a gente lembra também até para o pessoal da Agape, né, os nossos amigos que tentam de um lado, às vezes são mal entendidos também por outro. E eu espero que possa dar uma ajudinha naqueles que também estão necessitando, volto a dizer, do aspecto, do aspecto social e do aspecto financeiro. Bom, Ribeiro, ontem acabou o Campeonato Brasileiro e eu me recordo do que disse aqui aquele vidente, né? No programa do Fábio Henrique lá, o Carlinho Vidente. Ele disse, olha, o Vasco não cai, pode ir para a Libertadores, o Corinthians é campeão e por aí foi. E aconteceu. Né? O Corinthians disparou com um time que você disse, tinha beleza em ver? Não, mas era um time encaixado, um time compromissado, um time que acima de tudo encarnou o que é o Corinthians. Né? Porque todo mundo esperava do Flamengo, do seu Flamengo, até porque pelo lobby que fez. Só que eu analiso de que o Flamengo, na minha concepção, fez várias contratações equivocadas. Não encaixou. Não encaixou jogadores que não e permaneceram muitas vezes no mesmo erro. E não tem o perfil, né, Ribeiro? E ainda continua, né? De encarar uma equipe como o Flamengo, né? Que me perdoe. O próprio vai começar pelo Muralha. Não é execrando o rapaz, não. Eu sou totalmente contra isso. Agora, não era goleiro para ser titular do Flamengo. Evaldo, nós que somos do contexto, que jogamos, que participamos, eu como técnico, seja lá o que for, você como comentarista, mas a gente está no contexto há muitos anos. Então, quando acontece um negócio desse com um atleta, a gente identifica logo um problema psicológico, porque o problema dele é psicológico, e que o arrasa, né? Tem que tirar para preservar. Aí é onde eu digo que o Flamengo repete erros. Não tirou, escrachou o cara. Ao ponto de chegar quase no fim de uma carreira. Exatamente. Então, Ribeiro, sobre a rodada de ontem... Vamos ter tempo aí para... fico feliz, dialogar sobre eu acho ela. que o nosso amigo Eurico também, pela permanência. Temos agora o Ceará de volta à primeira divisão. E o que é bom, viu? Com 4 jogadores titulares aqui do Confiança. Que foi o mesmo time que às vezes eu me tornei enjoado quando eu dizia que o Confiança não era tão miserável assim. Né? Com o Wallace Pernambucano, depois chegou o Everson. O Wallace foi pro Náutico. Tá pro Náutico. O Valdo e o Richardson. O Wallace literalmente não encaixou lá. Agora, marcou 2 gols na final do estadual. O ídolo lá deles é o goleiro, né? E o Richardson também tá muito bem eu vi alguns jogos do Ceará e... Então, tá e o Vitória, né, que tomou um gol ontem aos 49, permaneceu, fruto do gol da Chapecoense, e o próprio Sport de Eurico que escapou, né, do Adel Ribeiro, enfim, desse nosso amigo. Mas é isso, Ribeiro, eu acho que de parabéns àqueles. Com relação ao Botafogo, a gente discutiu aqui, acho uma pena o que querem, o que estão tentando fazer com o Jair. Falta de respeito. O Jair Ventura, o cara que fez um trabalho daquele decente, era para ser ovacionado. Num país sério, num país de cultura, não de violência descabida até sem nexo, né? Você partir para agredir um Jair e outros tantos jogadores ali do Botafogo, acho isso uma falta de sei lá, perderam a noção. Torcida hoje, a inversão dos valores que hoje predomina, né? Mas é isso, parabéns ao Corinthians, né? O próprio Flamengo conseguiu a Libertadores e agora ao Grêmio, Cruzeiro. Tem um time tão bom da base do Grêmio, né? Bom demais. Muito bom, 4-3. Trabalho, né? Isso chama-se trabalho. Então Euricão, Eurico e o Sport, Eurico. Pois é, bom dia, Ribeiro, bom dia, Rivaldo. Um prazer encontrar com o Rivaldo aqui, meu eterno professor, né? Amigo de velhas datas. Pois é, o futebol pernambucano ontem conseguiu se salvar, né? O Sport conseguiu esse feito aí que muitos não acreditavam. E já era dado, não foi? E já era dado como certo, já o rebaixamento do Sport, mas aos 45, né? Conseguiu. E a Série B em Pernambuco ficou sem nenhuma equipe. Você não achou falta não naquele lance? Daqui a pouco a gente vai mostrar os lances aí. Você não achou que André debruçou por cima do lateral esquerdo do Corinthians? Ribeiro, em primeiro momento assim, eu achei que tivesse, né? Que ele tivesse forçado um pouco. Mas o árbitro estava em cima do lance, né?
O árbitro estava em cima do lance e não marcou. E foi um gol importantíssimo, com a ajuda também de Magrão, fazendo os milagres dele lá atrás. E o Sport ontem conseguiu um público maravilhoso na Ilha do Retiro, e o futebol de Pernambuco... Botou R$1, foi o ingresso? Não, foi em São Paulo, né? No Morumbi foi R$1. Ontem, na Ilha do Retiro, sócio teve entrada gratuita. E os demais torcedores pagaram o ingresso. Teve a torcida do Corinthians que compareceu também e deu um grande público ontem, mais uma vez em Pernambuco, com as suas rendas lá, sempre bom público. Agora a gente lamenta também pelo Santa Cruz e pelo Náutico, né? Então, fruto das más administrações dos atuais presidentes e dos passados também. O Náutico parece que é sempre, porque quando eu assumi lá em 95, meu Deus do céu. Ô, barca furada terrível. Pois é, Você sabe como é que eles me pagavam? Por exemplo, Lúcio Surubim, quem me levou não disse nada, que estava a barca furada. Cheguei lá, já vi logo Paulo Leme, operado do joelho, e a turma querendo ir embora porque faltava dinheiro. Aí como é que eu recebia no Náutico? Lúcio Surubim comprou o passe e deu um escorte Guarujá, daqueles argentinos que tinham um aerofólio atrás. Aí o presidente me chamou lá, professor, o senhor se incomoda de levar esse carro como seu primeiro salário? Eu digo, oh, fazer o quê, né? Manda pra cá. E aí com o Chico, nosso amigo Chico, que foi meu preparador físico lá em Vitória de Santo Antônio em 93, que estava no esporte. E aí ele conhecia a turma que vendia carro, e aí eu levava para Chico, Chico vendia, eu fazia o dinheiro. No mês seguinte foi um Fiat Mille, 95. Uma barca terrível, porque os grandes alvirrubros estavam fora do Náutico. Pois é, e não é um belo clube, por sinal. E não está muito diferente, né? Hoje, a realidade hoje do Santa Cruz e do Náutico, infelizmente, com a folha administrativa com 7, 8 meses de salário atrasado, o departamento de futebol com 4 meses, jogadores com 4 meses de salário atrasado, então a gente lamenta por causa disso. Em contrapartida, a gente tem um Sport, que é um time que paga em dia, que se profissionalizou, né? Se organizou, né? Se organizou, se profissionalizou, tem 2 centros de treinamento, um centro de treinamento para base, o centro de treinamento... Profissionalizou seu departamento de futebol, então, parou com aquele negócio de torcedor, né? Então, só que esse ano ainda teve a folha de 4 milhões de reais, mas mesmo assim cometeu muitos erros, né? Com salários altíssimos para o Nordeste, jogador ganhando 300 mil, 400 mil. É como o Flamengo, né? Complicou muito a situação do esporte. Eu espero que a diretoria aí reveja tudo isso aí, que ano que vem não passe esse sofrimento, porque já são 2 anos já. Tá treinando para cair, né? Que o esporte vem e é salvo na última rodada. Então, o 3º ano já tem direito a pedir música já. É o seguinte, enquanto a gente papeia aqui, nós vamos pedir a produção para ir soltando os gols, porque nesse bloco a gente vai falar de Campeonato Brasileiro para depois entrar em Copa do Mundo. Ribeiro, me permita, ele falou em uma situação de Santa Cruz, Náutico, com 6, 7, 8 salários atrasados. Aqui você perde o jogador porque não depositou 3 meses de FGTS, que é o contrário. O jogador não reclamou o salário, né, o Tito no caso aí. Só que aqui é um assunto que eu acho que você em um programa estoura com relação a isso aqui, a falta de zelo também em alguns momentos. Eu não culpo só o atleta, nem tampouco o empresário. Agora, eu vejo também um jogador muito ingrato em determinadas situações. Se o clube o maltratasse, se o torcedor, né, Ribeiro? Mas cada um tem sua situação. Rivaldo, você sabe o que eu acho? É o seguinte, eu como dirigente, ou como treinador, ou seja lá o que for, eu não vou nunca me apaixonar por... Eu vou ser profissional. Profissional é frio, não tem negócio... A gente se dá bem, respeita, conversa bem, mas é que tem que seguir o item profissional. Então, se tem lá uma obrigação de fundo de garantia que tem que ser pago, tem que ser pago. Não é esperar que o atleta seja... Reconhecer o quê? Eu sempre digo aqui, eu fui campeão na América de Propriar em 2007, e é uma coisa inédita. E entramos na Copa Governador do Estado com um time esfacelado. O dirigente, sem captar isso ou por interesses outros, não reconheceu o que eu disse. Esse time aqui não tem mais nada a dar. E eu sou apaixonado pelos meus jogadores, mas eu sou profissional. Resultado, o que eu quero dizer? Entramos na Copa Governador, pau. Sabe o que a torcida fez? Ao invés de me botar um busto lá em homenagem, botou uma faixa. Obrigado, Ribeiro Neto, seu tempo já passou, tchau. Então, não adianta ficar com o negócio de amor. Amor, o jogador pega a escudo,
Ele vai beijar sempre. Ô, Ribeiro, mas o que eu quero, ele quer dinheiro, o que eu quero dizer, Eurico, também, é que não estou defendendo o clube, não. Eu já disse nas minhas participações de que o Confiança também está errado. Lógico. Agora, então só errado. Também, Ribeiro, eu acho a questão de gratidão. Não existe isso, Ribeiro. Não, mas eu acho que do ser humano. No entanto, a gente estava discutindo outro dia, você falando o trabalho ou o resultado, não foi isso? A gente entrou em desacordo ou divergência, é salutar. Né? Claro. Não tem. Eu mostrando que eu acho que para o treinador de futebol e para o jogador também, é mais questão de resultado, né, Eurico? Acho que se você não obter um resultado, você que lida mais com futsal e também é preparador físico junto com o Ribeiro, na equipe técnica dele, se você não tem um resultado, fatalmente o cara não vai analisar que Ribeiro trabalhou bem, nem que Eurico, nem que Rivaldo, nem que ninguém. Agora, o que não anula o exemplo do Jair. Não, de jeito exemplo nenhum. Do Jair no Botafogo. Ali tem que se bater palma, o resultado foi horrível. Concordo. Mas o trabalho do cara não pode ir junto com o resultado. Porque o trabalho do cara foi extraordinário, pô. Pelo amor de Deus. Pegar um time daquele, desqualificado, entre aspas. Porque o time do Botafogo, sinceramente, até todo mundo que é racional do Botafogo, os torcedores racionais, sem ser aqueles doidos, vai dizer isso, cara. Pegou um time meieiro e transformou esse time num time de verdade. Né? Acabou? Primeiro bloco? Então vamos lá, vamos ao primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Ó, nós aqui outra vez, moçada, para continuar o papo aí. Ontem eu tive a oportunidade de ver uma entrevista do Adriano Imperador. E eu pensei que ele era um anjo. E o cara que estava entrevistando ele também, eu acho que é do time de anjo também. Porque é o seguinte, eu gosto de ver a pessoa sincera. Esse negócio de burilar. Não, pai, agora ele está pedindo para votar. Agora, o Flamengo é a opção número 1. Que ele quer voltar, que ele vai treinar E aí parece que anula tudo que foi feito. Não anula, não. Na minha concepção é o seguinte, o profissionalismo não cabe, o ser humanitário não cabe. Embora seja doloroso ser assim, mas não cabe. Você tem que ser frio. Você tem que pensar realmente em todo o quadrante do contexto. Porque se você for pro coração, amigo, um abraço. Aí, ô Adriano, é bonito chegar e dizer assim, eu errei, fiz tudo errado, agora eu quero uma oportunidade. Pronto! Agora não vamos pintar, entre aspas, anjo nem demônio. Vamos falar a verdade, simples, acabou a história. Mas, tá aí, a mídia do Brasil é muito passional, a grande mídia. Eu acompanho, porque eu sou do contexto, e não concordo. Nós não temos que ser passionais, nós temos que ser imprensa. Agora é tudo jogando bonitinho, com medo de dizer a verdade. Não, a verdade foi para ser dita, gente. É por isso que o nosso país está desse jeito, porque é tudo faz de conta. E faz de conta, na minha cartilha, está fora. Mas o Campeonato Brasileiro, que terminou ontem, trouxe uma grande emoção. Porque até 40 e poucos minutos, né? O Curitiba estava dentro, porque estava empatando o jogo com a Chapecoense, né? Que, por sinal, mais uma vez, foi iluminada, né? Porque entrou na Sula e quase chega mais, né? Pode até entrar. Ele está na Libertadores. Ele já chegou? Pré-Libertadores. Sim, na pré. Ele está na pré-Libertadores. Na pré, mas sim, mas já está direto. Porque, né? Não na chave de porque grupo, se não tivesse o Cruzeiro, o Corinthians e o Flamengo, o Botafogo até tem uma chancezinha, né? Não, Botafogo Sul-Americana. 10º colocado. É o 10º. Então a Chape chegou e virou um jogo, né? E o Sport ganhando e ficava aquela coisa. O Vitória ganhando, depois empatando e tem um pênalti, né? Vamos passar os lances aí pra gente papear aqui com o Eurico e com o Rivaldo? Aí, ó.
Aí é o jogo da Chape com o Curitiba. Curitiba de Marcelo Oliveira, que começou lá fazendo um grande trabalho há uns anos atrás. Ele ontem deu uma declaração que eu achei importante. Ele disse que quer ficar para poder recuperar, Eurico. Esse jogo aí, que no início teve logo o gol do Curitiba, né? Golaço, né? Pois é. Do Kleber, né? E esse gol aí já... Olha só, uma pintura de Esse gol pro Sport aí foi terrível, né? Foi logo uma ducha, Golaço. logo, porque o jogo lá na Ilha do Retiro tava empate ainda. E foi... Aliás, tivemos nesse Campeonato Brasileiro muitos gols bonitos, né? Verdade. Olha aí, ó. Bambo, os deuses. O menino aqui da Área Branca. Zé Carlos. Eli Carlos. Eu me lembro que o Roberto Carlos, que é o gerente daquela escola, era, né? Na época me levou lá para ver ele garoto. E eu achei que ele foi pro Náutico depois, né? Inclusive tem o Mansu também, que é de lá. Tá no Tinha Atlético vários Mineiro. garotos lá naquela época. Tinha o irmão daquele zagueiro que eu levei pro Náutico, Peu, né? Foi para Portugal e ficou por lá, né? Era jogar. Inclusive, vale a pena lembrar que a Chapecoense contratou Gilson Kleina, desacreditado. Saiu da Ponte. 12 jogos sem perder e levou. Foi a melhor, né? Campanha no segundo turno, né? Se não for a Junto com melhor, o Vasco. tá entre as 3 melhores ali. Não, ganha no critério, né? Porque ele não perdeu Vasco. jogo nenhum assim que assumiu. Realmente, boa participação do Kleina. Aí o Vasco com a Ponte. Ponte já eliminada e o Vasco concorrendo com o Flamengo, né? Na pontuação, para poder ver quem ia, né? Agora, Moleque novo aí, ó. Quem fez os 2 gols do Vasco? Paulinho, Paulinho, e aliás. o Matheus, que chamavam de Pet, agora é Matheus não sei o que lá, Matheus Oliveira, né? Fez o segundo gol. Ribeiro, e não podemos deixar também de registrar o fracasso da Ponte Preta, né? Muito em cima daquele antijogo daquele rapaz, né? Uma equipe que investiu também, que tem uma estrutura. E esse ano teve esse rebaixamento muito triste. E agora vai se juntar ao Guarani na Série B, né? Vamos ter o derby na Série B. Aí o Fogão agora aí. Fogão e o Cruzeiro. O Botafogo deu muito azar nesse jogo também, porque, perdeu muitos gols. Né? Bola na trave. Esse daí o Lindoso deu de presente o gol, né? Era só meter um bicão na bola. Agora o gol desse garoto aí, ó, 18 anos, é um golaço, hein? Pois é isso. Bota o moleque pra jogar. Ezequiel. Esses clubes têm mania de ficar... Aí é Minas, né? Atlético e Grêmio. Esse colombiano é o cão pra chutar, viu? É o venezuelano, Otero. É Otero. Olha, o cara bate bem na bola pra caramba. Ele tem o ponto certo. Agora esse lance deve ser o mais curioso, né? O Robinho. Se fosse Cláudio Francisco, estava liquidado, viu? Cláudio apitou ontem, né? Atlético e Palmeiras. Se fosse nosso Cláudio aqui, porque é da Paraíba, quer dizer, lá embaixo, todo mundo chama a gente de Paraíba, né? Tava liquidado. Juiz grande, mal colocado. Mas foi um jogão aí. Jogo de espírito, o Grêmio com... Tá vendo aí o que é trabalho? Aí, ó, o Grêmio... Olha o golaço agora jovem, de falta. né? Um golaço esse último gol agora. Por sinal, ontem também estava vendo alguns lances, alguma parte do jogo da decisão do aspirante Internacional e Santos. Foi a primeira ou já foi a final ontem? Não, ontem foi a primeira, a final vai ser na Vila. Quem ganhou? O Inter ganhou ou não? Eu não sei, porque eu mudei. Não, aconteceu. Alguém me chamou lá em casa. Eu sei que o Santos ganhou todos os jogos pelo mesmo placar. 2-1 ou 2-0, sempre fazia 2 gols. Você vê o Flamengo aí, ó. Entra agora Vitória e Flamengo, lá aqui no Barradão, em Salvador. Esse Carlos Eduardo, que foi uma mumunha lá no Flamengo, achou de fazer um gol. E a mala do quase zagueiro do Flamengo fez esse aí. Olha lá, que categoria. E aí os deuses. A infelicidade, né, de colocar essa mão. O cara aí vai, bota o bração, pênalti. O juiz faz vista grossa, deixava passar, né? Mas ele marcou o pênalti. E o Diego agora sem molho de bater no meio. O dia que o goleiro ficar parado esperando ele bater, vai chorar. Olha lá. Resultado esse que ajudou Resultado esse que ajudou ao Sport, né? Também. Aí, ó. O Leão da Ilha do Retiro. O Sport. Aí Magrão operando aí 2 milagres. É muito bom o Magrão, né? Como vinho, né? Como vinho.
O Sport até tinha um bom time, eu acho. Aí Diego Souza dá o passo pro lateral e André lá, só. Olha o lance que eu te falei, o cara monta ele em cima, olha lá, ó. E se fosse aquele lateral esquerdo do Sergipe, o sub-19? Ele subia na cacunda. A cabeça do menino ficava no joelho. Esse lance aí, Avaí, né? Avaí e Santos, né? Avaí caiu com a mesma pontuação, né? Curitiba 43, Avaí 43, Sport também, né? O Vitória, melhor dizendo, desculpa. O Vitória 43, foi o saldo, né? Os critérios é que definiram, né? Você vê como o negócio estava encardido. Estava encardido. Esse goleiro também deu um azar terrível, rapaz. Ele é muito bom goleiro, esse muito rapaz, bom, ó. Wagner. Não, a revelação, houve várias revelações no Campeonato Brasileiro. O que eu quero dizer é o seguinte, o Flamengo fica lá amarrado em nome de Edson, você que é Ribeiro, como é o nome dele? Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, Diego, e a molecada que entra e resolve. Tá aí Paquetá jogando bem, Viseu fazendo os gols. O Paquetá, viu, Ribeiro, é personalidade daquele menino, viu? Muita. Pode não ser super craque, agora é participativo, é muito bom jogador. E outra, ainda não botaram ele na posição dele, que ele é o 10. Ele é meia. Eu gosto muito do futebol daquele menino. Desde da Copa São Paulo, Bahia e São Paulo aí, tem a bobeira do Jean, acho que ele já tá pensando lá que tava no São Paulo. Estão dizendo que ele vai pro São Paulo, né? Estão falando, agora é um baita goleiro também, esse menino bom, aí do Bahia. Aliás, tem muitos jogadores do Bahia pretendidos pelos clubes de São Paulo. Muitos. É porque, na verdade, o Bahia tem 8 jogadores emprestados, vão ser todos devolvidos agora. O René Júnior, o Corinthians está querendo. Né? Agora o problema é ele e o Zé Trellis, Rafael, né? O Zé Rafael, o Palmeiras e o Santos estão querendo. E o Zé Rafael foi do Londrina, né? Que jogou contra o Confiança naquela decisão. É o cara que vai evoluindo, como diz as coisas do futebol. Às vezes, fulano não era nada ali naquele lugar, mas foi pro clube lá. Mas é a evolução que o próprio futebol se encarrega de trazer. Aí a despedida do Atlético Goianiense, que onde o Tito foi, né? Tá lá com a camisa do... Agora, nesse tópico Tito também aí, eu vi umas mensagens aí, uns textos dos empresários que andam por aqui, e o cara também, como o Adriano, fez-se de anjo, dizendo que ele não era o empresário do momento, que o empresário do momento era fulano de tal. Como se anulasse as outras coisas erradas que ele fez, os raptos de jogadores, as invasões nos clubes para raptar jogador. Anula, Não anula, não. Eu sei que não gosta de mim, por favor, não goste mesmo, porque eu vou falar, sempre. Porque eu não admito esse tipo de coisa. Eu gosto do profissional correto, que trabalha certo. Vá ao clube e peça licença para negociar, faça o certo. Agora, malandragem, não dá. Malandragem é só lá no samba, com o Zeca Pagodinho, viu? Não é não? Não, eu concordo, Ribeiro, com você. Eu acho que também os clubes têm que procurar, acima de tudo... Se profissionalizar, né? As casas são abertas. Pagar primeiro esses meninos também, que é outra coisa que a maioria dos clubes aqui não consegue fazer, ou acha que não é investimento. E que o discurso é dizer que não pode não aguenta Ribeiro, ficar. Você se lembra, eu vim numa campanha muito forte, Eurico, com relação ao retorno das partidas preliminares. Eu vim dali. Você conseguiu. Eu não, assim, eu digo nós todos, né? Mas eu sempre batia. Não, que você batia porque na tecla eu acho diariamente. que quem vai agradecer depois, amanhã, vai ser o dirigente. Eles colocarem nos seus clubes esses garotinhos que tá aí. Tá aí o Marcelinho que eu vi jogando com o Itabaiana esse ano. Perguntei no outro dia, foi embora, não sei pra onde, pro Grêmio, seja lá, fazer o que naquele momento eu não sei, né? E era um jogador que podia estar no Sergipe esse ano, jogando já, e já pronto pra ser vendido. Moleque com 20 anos de idade. Deixa bater em cima primeiro, Deixa bater em cima. Aí você queima etapas, né, Eurico? Você pega um menino desse e aí, de repente, você não tem mais como trazê-lo de volta. Quando traz para corrigir um monte de coisa, os clubes lá também não têm paciência, que acho que também vão logo estourar. Quando vem com uma série de defeitos, é complicado. Nós tivemos muitas revelações, principalmente das bases. O Grêmio, por exemplo, trouxe alguns jogadores, né?
Para vocês aí, quem que chamou mais atenção, assim, no tópico revelação? Daqui Não, Campeonato Brasileiro. Não, eu particularmente assim não teve nenhum jogador assim para mim que me chamou a atenção não. Talvez Rivaldo, que acompanha mais de perto, né? Olha, eu acompanho, Eurico. Eu acho, por exemplo, o Sport teve Everton Felipe, muito bom jogador. Um meio atacante que é da divisão de base. O Bahia revelou não, mas afirmou de vez o Jean, que já havia sido vice-campeão das Olimpíadas, né? Ele substituiu o Fernando Praz naquela contusão. Né? Mas teve esses meninos do Vasco aí, Paulinho com 17 anos, veio da seleção direto, e Zé Ricardo, que foi do Flamengo, colocou o garoto para jogar. Né? O Paulinho, um meio atacante muito bom também. Então o Santos sempre está mostrando a garotada, o próprio Atlético Mineiro. Vejo o Botafogo, o Igor Rabelo se firmando como zagueiro, e é zagueiro para a seleção futuramente. Né? E no final agora esse Ezequiel, não é um gol não, mas eu acompanho a divisão de base. O Flamengo não bota o menino pra jogar, eu não sei porquê. Tá botando. Agora, mas tá botando 15 minutos, 10 minutos. Você fala eu falo o Vinícius Júnior. Vinícius. Teve momentos. Mas ali é uma preparação, até entendo que é uma preparação e tal. Mas tinha momentos, novo. Ribeiro, que ele era quem poderia decidir, né? E eu me lembro muito na época do Zico, porque eu estava lá, acompanhei tudo de perto, e o Zico entrava assim como o Vinícius Júnior está entrando. O Zico entrava na ponta direita, porque o time tinha Doval, tinha... Ribeiro, tem. A memória, a gente vai ficando velho, né? A memória vai... Eu lembrei agora de um garoto que o Luxemburgo colocou em alguns jogos do Sport, o Juninho, atacante. Né? Juninho, atacante também, que é uma promessa do Sport. Ano passado fez um campeonato brasileiro de sub-20 muito bom. E esse ano teve algumas oportunidades com o Luxemburgo, né? E como o Rivaldo falou, o próprio Everton, que teve a infelicidade de se machucar, fez uma cirurgia, vai ficar, só volta só no próximo ano. Mas tem alguns jogadores, né? Pelo menos que a gente viu que tá aparecendo aí. Eu acho que é por aí. Agora, eu acompanhei de perto a Copa Nordeste, que foi realizada aqui na nossa cidade de Aracaju. Acompanhei com a equipe do Santa Cruz, que eu participei lá com eles. E eu fiquei sabendo que os atletas, tanto do Santa Cruz como do Náutico, ninguém é remunerado. Beleza. Então, vamos para o segundo intervalo. Na volta nós vamos falar de Copa do Mundo. Será que o Brasil vai? Daqui a pouco a gente vai ver isso aí. Aí, minha gente, agora o terceiro e último bloco do programa, alertando que o nosso programa agora é às segundas-feiras, de 11 a meio-dia, ao vivo, a cores. E parece também que vai ser às quintas. Nós estamos aí esperando a definição da nossa direção, para a gente poder sempre focar os acontecimentos de domingo, né, de final de semana e meio de semana, né? Ficar atualizado, né, para não ficar aquele programa de forno, né? Então, minha gente, Copa do Mundo é o evento que marca 2018. Na Rússia, gigantesca Rússia, né? A gente estava falando aqui em off. O Brasil joga lá embaixo, lá no sul, daqui a pouco vai lá pro norte, daqui a pouco vai para Moscou. Brabo, viu? Vai ser caro para a torcida, viu? Esse translado aí. Enfim, brasileiro é ousado, né? Me lembro da Copa do Mundo, quando o povo chegava assim, aquele verde e amarelo, aquele mar de verde e amarelo assim, tá brasileiro ousado, como é que vem para uma Copa do Mundo numa crise dessa, imagine. Mas aí, vamos mostrar aí os grupos que foi sorteado na sexta-feira, né? Nós temos aí, Rivaldo inclusive está aí com os grupos ali no modem dele lá. Computador. Grupo A, diga aí, Rivaldo. Bom, no grupo A nós temos, Ribeiro, Rússia, Arábia Saudita, Egito e um sul-americano, Uruguai, né? E aí? Aí, eu particularmente, eu acho que Rússia e Uruguai, apesar do Uruguai ter terminado as eliminatórias meio capengando, né? Mas é um timaço, tem jogadores extremamente qualificados, né? O caso do Suárez, do Cavani, do Godin, aquele Godin do Atlético do Por sinal, virou um jogo ontem extraordinário.
Atlético de Madrid e Real Sociedade. Pronto, eu vi também o Godinho, aquele Cê cara é joga doido, demais. Ele voa no ar, ele voa porque ele tem uma impulsão. Ah, muito bom. Então eu vejo essas duas equipes. Eu não sei se o Eurico concorda, agora a Rússia é para mim Eurico. e o Uruguai nisso. Eurico. Uma coisa que me chamou a atenção nesses grupos aí, não sei se vocês concordam, mas nós não temos um grupo da morte, né? Eu acredito que essa Copa aí, ela não vai ter o grupo da morte, não. O grupo F me chama a atenção, que é o grupo da Alemanha. Eu acredito que a Alemanha deva se classificar, lógico, né? E fica a outra vaga entre México e Suécia. Então são 3 equipes ali no grupo F brigando por essas 2 vagas. Então você já foi pro F, né? Já foi pro F. Eu saltei ali. E o B, Rivaldo? O B, Portugal, Espanha, Marrocos e Irã. Eu acredito que Portugal e Espanha é só questão de primeiro e segundo lugares. Né? Eu não vejo empecilho, não. Acredito que essas 2 equipes, principalmente Portugal, que deve participações boas em Copa do Mundo. A Espanha, apesar de envelhecida, né? Porque o Iniesta, o próprio Piqué, né, já não são aquele jogador que perdeu o Xavi, que já não joga há um bom tempo. Mas lembra o Brasil em 70. Sim. Aí era um time tem maduro. Algumas mesclas também. Tem o Asensio agora surgindo. Tem outros garotos lá também bons na Espanha. Mas e no sub, é tanto sub que eu me enrolo às vezes. A Espanha... Campeão, sub-17, se não me engano. Estava fazendo um bom trabalho de Aliás, revelação. não, ele foi vice-campeão. O campeão foi a Inglaterra, né? Inglaterra e Espanha. Muito boa esse daí. Então, para mim, Mas Portugal e a Espanha Espanha. tinha sido antes campeão. Eurico, vamos pro grupo C. Grupo C, temos a França, Que é o Peru, dó né? França, teclado. Peru, Dinamarca e Austrália. Como é, rapaz? França, Peru, Dinamarca e Austrália. Né? Acredito que França apresenta um bom futebol. Pois né? é, a França e quem sabe a surpresa aí o Peru, né? Que entrou aí, ó, já nas últimas aí, o Peru. Mas a Dinamarca também, eu vou dizer. Acredito muito também boa. que Eu assisti a Dinamarca jogar, gostei. Que vai ser um grupo também que poderemos ter surpresa aí nesse grupo aí, Ribeiro. Vamos pular deixa o grupo do Brasil, que é o para depois. Vamos pular. Vamos aqui pro D. Vamos. Bom, Eurico falou, Ribeiro, de que nós não tínhamos grupo da morte. Eu, na minha visão, o grupo D é o grupo da morte. Veja bem. Argentina. Tira a Islândia entrou na repescagem e tudo. Agora você tem Argentina, Croácia e Nigéria. A Nigéria sempre pegou, inclusive eu me recordo de uma Copa do Mundo que a Nigéria pegou a Argentina e botou no bolso. É pegado. Então eu acho que desses grupos aqui analisando... Croácia também. Croácia é o bom futebol técnico, muito. Né? Os croatas são muito bons de bola. E a Argentina, mal. Não, e a Argentina vai ter que recomeçar. Não, é uma seleção Vamos que ver você se não vê o São Paulo vai conseguir dar uma cara ao time, né? Você não vê ficar na dependência do Messi, né? Você não vê destaque de zagueiros na Argentina, né, Ribeiro? Não, tem aquele cara do... Tem Otamendi do Manchester City só e pronto. Um bom goleiro. Aquele Roros, mas não é aqueles tipos zagueiros como você vê um Brasil... Mascherano, né? Mas Mascherano na seleção, ele joga de primeiro homem, de contenção ali, né? Então é mais complicado. Mas é um jogador... com experiência. Uma experiência enorme. Eu acho que se o São Paulo conseguir dar uma cara à Argentina, ela vai ser, tradicionalmente, ela sempre vai bem nas Copas, mas aí pode ter até uma surpresa aí, viu? Nesse grupo aí. Eu acho o grupo mais equilibrado, assim, em termos de disputa. Vamos para o próximo grupo aí, Eurico. Grupo G, né? O F já falamos já, que é o da Alemanha. Temos agora o grupo G, Bélgica, Inglaterra, Tunísia e Panamá. Aí eu acho que a Inglaterra, né? Favorita uma vaga já. E a Bélgica... A Bélgica joga um belíssimo futebol. Pois é, eu acho que acredito que a Inglaterra e Bélgica... Inclusive tem um atacante que eu acho que... o Criolão. O Negão, que joga na Inglaterra. Lukaku, exato. É um atacante que eu acho que na Copa do Mundo tem tudo para explodir. Verdade. Inclusive está no Manchester United. Ele foi do Liverpool. Está no Manchester United. Está no Manchester. É um grande jogador. Forte, né? Veloz, rápido. Nós falamos do grupo da Inglaterra, né? E tem mais gente aí que pra gente... Tem o grupo H. Polônia, Colômbia, Senegal e Japão. Pronto, e aí? Rapaz, olha, esse aqui Polônia. eu conheço aqui a Colômbia,
E o Japão, que a gente outro dia jogou amistoso com o Brasil, Japão é brincadeira. mas continua inocente, né? Parece que não abre os olhos direitinho. Japão é arigatô. Arigatô. Ainda não dá. E Senegal vai ser aquela correria, né? Senegal é aquela força e a Polônia, né? Tem o Lewandowski, né? Que é um dos maiores artilheiros do mundo hoje, né? Muito bom, né? Faz parte do time polonês. Muito bom. Né? Como já teve aquele outro... E é bom time, é boa seleção, viu jogar também. É muito interessante o futebol. Mas eu vejo, Ribeiro, entre Polônia e Colômbia, os classificados aí nesse grupo. Então vamos agora pro nosso. Vamos pro nosso, que é cheio de tique-tique, que é muita... Olha, eu tenho medo dessa seleção, porque na minha concepção, ela é muito individualizada. E os laterais, por exemplo, são ofensivos, mas na hora que fechar lá na cobertura, o tamanho do Marcelo vai lembrar Roberto Carlos. É verdade. Diferente do Felipe Luiz, que é mais alto e é lateral. Gente, há uma diferença entre lateral e ala. E o Brasil com esse 4-1, 4-1 aí, na hora que puxarem, os adversários puxarem as alas para dentro, o Neymar vai ser lateral esquerdo. Verdade. O que me preocupa é esse oba-oba, né, que está sendo feito em cima da seleção. Exato. Porque disputou as Sul-Americanas. Que acha que já chegou, né? Pois é. Mas o Tite é consciente, ele diz, não, ainda temos que crescer. Copa do Mundo é diferente, né, Ribeiro? É uma competição curta, um tiro curto, que você está ali um mês, então você tem que estar muito focado na competição. Contra o futebol europeu, eu tenho lá minhas dúvidas, porque você ser o cão sul-americano é uma coisa. É como você jogar a segunda divisão aqui. Jogar a segunda divisão aqui é a baba da baba. Nesse grupo do Brasil, nós temos a seleção da Sérvia, que tem um futebol muito parecido com o do Brasil, né? Futebol técnico, tem jogadores que jogam todos na Europa, a maioria jogam no futebol europeu, né? No caso tem um lateral mesmo que eu gosto muito, o Alessandro Kolanov, que joga na Roma, um rapaz novo que joga de lateral, faz uma ala, né? E tem uma linha de defesa muito boa, um time que se fecha muito bem. Então, não vai ser tão fácil, né, para o Brasil. Não, essa primeira fase eu até acredito que passe, né, Rivaldo? Agora o problema é depois. Eu acho o seguinte, sabe, Ribeiro? Por exemplo, Tite, na minha visão, tem convocado 3 ou 4 jogadores que fatalmente, na minha visão, não estarão na Copa. Eu lhe pergunto, o que é que Tyson está fazendo ali? O Juliano, eu vejo jogadores com mais competência para estar ali. O próprio Diego do Flamengo, se estiver bem fisicamente. Do Flamengo, o do esporte. O Diego Souza é mais jogador de chegar do que o Juliano, do que o Tyson. Pois é. Aí o Tyson é velocista. Sim, agora, você falou bem. Agora tem um outro detalhe que, antes que fuja da minha cabeça, é que ele não está preparando a opção B, sem Neymar. Então, e se Neymar machucar, não jogar? Se Neymar machucar com uma característica diferente, acredito que ele vai ou o William ou o próprio Felipe Coutinho. Pois é. Mas são totalmente diferentes. Porque Neymar hoje, queira ou não, se não for o melhor do mundo, tá ali de novo entre os três até logo. É um jogador que desequilibra. Né? E a relação que você falou, Ribeiro, no início com relação aos laterais, que fatalmente, a não ser que algo estranho aconteça, de contusão, o Daniel Alves e o Marcelo, é que na minha concepção ele vai colocar ali o Casemiro centralizado, o Fernandinho e o Renato Augusto, para tentar dar suporte mais aos 3 homens de frente. O Paulinho tá fora? Aliás, tem o Paulinho, pronto. E na frente, quem briga por uma vaga? O William, o Felipe Coutinho, porque Neymar e o Gabriel Jesus são os titulares. Por mérito, na minha visão. Sim. Então eu vejo assim, sabe, Eurico, de repente com esse trio aqui, ele tente fechar as investidas que você disse, até para não... Mas não vejo isso, até para não, por exemplo, pelo lado esquerdo, se o Renato Augusto cobre mais o Marcelo, você não exige tanto do Neymar voltando com lateral. Entendeu? Na minha visão, ele pode também tentar fazer isso. É isso, eu acho que ele está perdendo tempo, e perdeu tempo. Claro que no início ele tinha que fazer isso para recuperar, né? Ao recuperar o padrão, ele tem que ver uma outra alternativa. Tem que ter alternativas, né? Concordo com você. Mais forte, mais presa. Porque o Brasil tem uma mania seguinte, nada, nada, velho. Você tem que ter
a exatidão, a visão exata do que está acontecendo no mundo no momento. Agora, Com Ribeiro, quem você vai encarar? Você precisa jogar na retranca, e daí? Agora, Ribeiro, assim, dentro de toda... Lembra que eu quero falar da Itália com você. Dentro de toda a experiência sua, nossa, principalmente você, veja bem, o Brasil tem uma coisa que eu acho positiva, Eurico e telespectadores. 90% dos jogadores, ou 95%, talvez, todos de fora. Né? Você vai tirar hoje Jogam fora. Que está aqui no Brasil, mas jogou lá fora, que deverá ser convocado ele estando bem. Né? Aqui não é clube, aqui a gente está olhando o nome do jogador. Então, você falou com relação às equipes europeias encarar o Brasil. Mas se esses caras que jogam lá direto sabem, se conhecem, não souber enfrentar... mas é diferente. Você pode montar uma estrutura, porque eles próprios podem até ajudar. É diferente. Porque... Eu vejo hoje, o Brasil hoje, com a defesa, o próprio Marquinhos e o Miranda... com mais segurança do que aquela que nós tínhamos com Davi Luiz e Thiago Silva. Ali aqui. Tudo bem, mas à frente, quando jogam lá na Europa, como você está citando, joga contra outras equipes que não têm o mesmo padrão das seleções que vai. Eurico, por que a Itália ficou fora? Ribeiro, a Itália, né, é uma tragédia para o futebol italiano. Eu que militei na Itália durante 5 anos, vivenciei, né? Apesar de estar trabalhando com futsal, mas vivenciei o futebol. Sempre que tinha oportunidade, eu ia assistir jogos do futebol italiano. E eu acho que o presidente, o Carlos Tavecchi, foi muito infeliz na escolha do treinador do Gianpiero Ventura, né? Treinador de 69 anos, que nunca treinou nenhuma das 4 equipes grandes do futebol italiano. O máximo que ele chegou a treinar, ele treinou o Bari, estava no Torino, né? Recente, treinou o Napoli, mas nunca treinou essas 4 equipes fortes do futebol italiano. E outra coisa, não há renovação, né? Uma equipe muito velha, esse é o tópico uma equipe velha, com Buffon. Que eu queria discutir contigo. contigo. Alguns jogadores velhos, não há renovação. Você viu a base, você acompanhou. Essa importação que acontece na Itália, não só da agora, mas de antes, porque geração não aparece, não é como o pão que chega, bota lá, prepara a massa, dormiu, descansou, botou no forno, tá pronto. Geração de futebol são décadas. Eu sempre digo, por exemplo, o Flamengo campeão do mundo começou em 65, foi dar certo em 81. Aquele trabalho de base, tô falando trabalho de base, renovação. A Itália parece que despreza isso. E a causa disso, Rivaldo Ribeiro, existe muito estrangeiro que joga no futebol italiano. Então a imprensa italiana, ela se queixa muito disso. Que uma das causas do fracasso dessa seleção é não ter renovação, né? Mas é isso que eu quero saber muitos de você, jogadores que você viveu estrangeiros lá, no futebol italiano. Porque na Espanha, na Inglaterra, coisa e tal, vem a importação, mas eles não descuidam do trabalho da base. França também, né? França. Seria o Mbappé desses anos aí. A importação, mas não esquecem do trabalho de base. Por que a Itália abdicou desse trabalho de base, ela que sempre revelou grandes jogadores italianos? Pois é, por ter muitos jogadores estrangeiros, né, jogando. A Itália hoje faltou dinheiro para a base, é isso? A Itália hoje, ela tem 2 equipes que foram compradas por chineses, né, por empresários chineses. Então, o que é que acontece? São 2 equipes que são empresários da China que comandam o futebol italiano. Então, perdeu um pouco a identidade, né? Aí apareceram os donos de clube, né? Isso, apareceram os donos de clube. Milan. É verdade. Então, foi um fiasco, né? O Milan mesmo fez um investimento retado, tá lá na beirada lá, tá lá no meio. Exato. Para os empresários chineses. Que era na mão de um mafioso, né? Depois de 60 anos, depois de 60 anos, a Copa de 2018 vai ficar de fora a Itália, né? Porque ficou em 58, foi eliminada nas eliminatórias, tinha sido em 1930, 58 e agora 2018. Quer dizer, uma seleção da Itália tetracampeão mundial com 4 títulos, é muito lamentável. Muitos italianos já tinham comprado já os pacotes para ir para a Rússia e agora vai para a Rússia assistir a seleção do Brasil e vão torcer. Esperamos que torçam pelo Brasil. Aproveitar, mandar um abraço para todos os meus amigos lá da Itália. Quem sabe a gente se encontra lá na Rússia, né? Muito bem. Olha, gente. Inclusive, rapidamente, ele falou em Buffon, mas eu digo, viu, Ribeiro? Ali pode ter idade como o Zé Roberto teve. O Buffon jogava em alto nível e eu acho que a acessibilidade nossa maior
pela Itália foi por conta do Buffon também ter ficado de fora. Se bem que tem um menino do Donnarumma, lá do Milan, de 18 anos de idade, um baita goleiro, maior do que Buffon. A gente pode dizer que a Itália foi Buffon. A Itália Buffon, né? Buffon. Né? Ribeiro, junto tem De Rossi, né? De Rossi, Basali, são jogadores já de uma certa idade já que estão abandonando, que estão abandonando a seleção italiana, abandonaram agora, né? Encerraram a carreira na seleção e como revelação você não tem, com exceção desse goleiro que Rivaldo acabou de citar do Milan, mas não temos jogadores revelações. Valeu, gente. Eu quero agradecer a presença de vocês, mais uma vez aqui contribuindo com o nosso programa. Fazendo um lembrete, nosso programa agora é de 11 às 12, toda segunda-feira, e se o diretor fizer o polegar para cima, às quintas também. Mas a gente vai avisar. E há sempre as repetições, vocês podem acompanhar pelas nossas redes sociais aqui, nossa mídia, e no canal 26 da NET. Né? Grande abraço, uma boa semana para todos, nós entramos no meio de Papai Noel, que os homens de bem possam prevalecer. Um grande abraço.